Estamos ao vivo! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Por aqui o dia já começou, foi cedo. Saí ainda há pouco de uma live top das galáxias, muitos aprendizados. O deserto, ai o deserto. O deserto é uma fase, né, que nós passamos, mas também ela é a zona de conforto. Nós decidimos quanto tempo iremos passar pelo deserto. Isso é muito forte, isso é muito forte. E dessa manhã foi esse aprendizado que eu levei da live que eu assisti ainda há pouco. E aqui estamos em mais uma live, dia 89. Olha só onde nós já chegamos, né? Quase 3 meses aí. Amanhã 90 dias, vai fazer 3 meses. Amanhã é 31, né? O último dia do mês de março. E Deus, ele tem sido muito... qual é a palavra que eu posso usar? Muito bom, né? Ele é sempre muito bom. E todos esses aprendizados aqui, ele tem mudado realmente a minha mente, assim, muita coisa. E eu posso dizer que eu não sou mais nem a mesma Michelle da virada do ano, né? Do começo de janeiro. Já mudou, assim, alguns insights, assim, na minha cabeça. E eu dou graças a Deus por isso, né? Essa paz que excede todo entendimento, ela está guardando o meu coração, né? Uma paz, assim, que não tem explicação, mas é algo muito gostoso de sentir, é algo, assim, tremendo, sabe? De você se sentir mais próximo de Deus, de você poder ter a facilidade de ouvir a voz dele, de você ter um direcionamento, de você saber quando tem que parar de fazer algo, quando você tem que ficar calado e quando é o momento de agir. E isso realmente não tem preço, né? Deus, ele tem sido muito maravilhoso nesse sentido e é comprovando mais aquilo que eu sempre tenho dito por aqui, né? Quanto mais próximo de Deus você fica, mais direcionamentos você vai tendo na sua vida e mais você vai alcançando realmente as promessas que ele já disponibilizou para todos nós. Então nós já temos esse livre acesso, só que nós mesmos acabamos dificultando tudo isso, né? Porque às vezes a gente quer que algo sobrenatural aconteça, mas só que Deus, ele é muito simples, ele é, sabe, uma vez eu estava ouvindo uma pregação do pastor Luciano Subirá e eu achei muito interessante a forma como ele apresentou o Espírito Santo. As pessoas, elas esperam que o Espírito Santo, ele faça uma grande manifestação, que apareça ali um anjo na frente dela, que ele faça grandes coisas, mas na verdade ele é muito simples, ele é sutil e a voz dele é muito suave, mas a gente só consegue ouvir quando nós calamos mesmo a nossa cabeça, quando nós calamos a nossa voz e nos concentramos espiritualmente mesmo em Deus, para que esse Espírito, ele venha se manifestar em nós e possamos assim ouvir essa voz simples, essa voz suave, né? E isso, com a prática, quanto mais você vai fazendo, vai se tornando muito melhor, né? Nós estamos aqui no nosso desafio na série Ideias Fora do Papel, onde nós estamos aqui estudando o livro de Tito, né? É um livro, assim, muito bom também. Todos os livros da Bíblia são muito bons, né? E quando a gente pega essa percepção e aplica na nossa vida, tudo se transforma mesmo. Tudo vai dando uma nova direção. E hoje nós vamos estar lendo aqui o capítulo 2. O que nós vamos aprender aqui com essa carta do apóstolo Paulo a Tito, né? Então vai abrindo aí Tito, capítulo 2. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Se você está vendo aqui pelo Instagram, tem um coraçãozinho aqui, você curte nesse coração. Se você estiver vendo essa live gravada, você pode curtir também, deixar o seu comentário de como essas lives, elas têm tocado o seu coração, de como você tá se sentindo em relação a tudo, se tem mudado algo na sua vida, se tem algo que algum tema específico que você gostaria que eu trabalhasse aqui, você pode estar compartilhando para que nós venhamos crescer juntos, tá? Em unidade. Então vamos lá. Título, capítulo... Toda vez eu falo título, né? Mas é Tito. Tito, capítulo 2. Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Encoraja os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios, na fé e no amor e na perseverança.
Semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas aos seus lares, a cultivarem um bom coração, submissas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta de igual modo os jovens para que tenham bom senso, que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de nós. Por enquanto, vamos até aqui. Bom, essa carta de Tito, né, de Paulo para Tito, continua sendo instruções para que Tito ele faça ali na cidade de Creta, né, que era uma cidade grega ali da Grécia, onde Tito ele tomou a frente ali das igrejas, né, que queriam se abrir ali posteriormente naquele lugar. E as orientações de Paulo sempre o cuidado que Tito deveria ter ao escolher as pessoas, né? Nós falamos um pouquinho sobre isso ontem, mas o mais interessante que a gente aprende nesse texto é que é preciso ser um exemplo, né? É preciso que Tito ele fosse realmente um exemplo para que as pessoas certas seguissem ele e que ele pudesse realmente ter autoridade para poder escolher as pessoas que iriam trabalhar com ele. Sejam pessoas, as mulheres, né, que iriam ensinar outras mulheres, ou os homens que iriam ensinar outros homens. Mas não tem como você ensinar alguém se você não tiver isso em você. Não tem como você querer realmente que alguém faça algo por você ou pela empresa que você trabalha, pela empresa que você está implantando ali, se você não for esse exemplo, né? Outro dia eu fiquei assim muito incomodada com uma situação em que eu vi que um fornecedor nosso, né, tava ali maltratando um funcionário dele bem na nossa frente, assim, eu achei super deselegante, por mais que a pessoa estava ali há pouco tempo, mas achei assim muito que não havia necessidade de fazer isso, né? E às vezes as pessoas no lugar de como patrões, né, como no lugar de liderança, elas acabam sentindo uma necessidade insana de querer, né, humilhar outra pessoa. E isso eu acho que não há necessidade. Nós devemos ser um exemplo, né? E esse exemplo você ensina mais com o exemplo do que com as palavras, né? Você percebe que numa criação de filhos, por exemplo, eles imitam muito aquilo que os pais fazem. Por mais que os pais falem outra coisa, eles vão seguir aquilo que os pais estão fazendo. Então, o que a gente entende com isso? No nosso nível, né, existe no nível em que você está, quando tirar a sua ideia do papel e enfrentar e abrir o seu próprio negócio, você vai realmente precisar de pessoas que estejam ali com você. À medida que o negócio ele vai crescendo, há uma necessidade de contratação, há uma necessidade de você expandir ali a sua ideia e é necessário realmente que você seja um exemplo para essas pessoas, né? Que você faça a diferença na vida delas, né? Às vezes a gente acha que o negócio é sobre nós, é sobre aquilo que nós queremos, os nossos sonhos realizados, mas não, é sobre como você, através daquele negócio, você pode impactar a vida de outras pessoas. E isso faz muito sentido quando você vai tirar realmente a sua ideia do papel, porque a maioria das pessoas só querem realizar os seus próprios sonhos, ou então estão tão, como a gente falou no começo dessa série, né, estão tão indignadas com a situação em que elas estão vivendo, que elas querem mudar de rota, mudar de direção, mas mudar de qualquer forma, de qualquer jeito, e fazer a primeira coisa que vier na cabeça e pronto, acabou. Só que não é assim que funciona, né? Você precisa realmente ter ali uma missão específica, tem que trabalhar para alguém específico, assim, de um cliente específico, um modelo de cliente específico, para você estar ali ajudando aquele cliente através dos seus produtos ou dos seus serviços, né? Ontem foi uma cliente lá na loja e ela comentou assim a respeito de pontos, né, de aluguel. E aí ela estava reclamando que a filha dela tinha alugado um ponto, mas teve que fechar porque ela tinha que fazer muitas vendas para poder conseguir pelo menos pagar o aluguel. E aí a gente
meu marido conversando com ela sobre outras formas, né? Que ela poderia fazer, que na verdade a pessoa tem que ter um dinheiro, um capital ali para poder estar girando no começo, e a pessoa todo tempo assim, não, mas só que não é fácil não, é muita coisa que tem que fazer, não é assim. E aí eu fico pensando assim, olha, depois eu fiquei refletindo sobre isso. Todo mundo quer, a maioria das pessoas pelo menos, quer ter o próprio negócio, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço por isso. Por quê? O preço não é só financeiro. As pessoas acham que é só pegar um dinheiro assim, 10, 15 mil e comprar mercadoria, alugar um ponto, colocar as coisas lá e ficar sentado esperando os clientes aparecerem. Não é assim que funciona, né? A sua ideia, ela vai de muitos aspectos. Você precisa realmente pensar para quem você vai estar trabalhando, com quem você vai estar trabalhando, quais são as pessoas que você quer atender, em que nível. Por exemplo, se você for tiver um produto de ticket muito baixo, então você realmente vai precisar vender muito para poder alcançar ali a sua meta do mês. Mas se for um produto de ticket mais alto, você precisa ter toda uma geração de valor por trás daquele produto. E a maioria das pessoas não pensam nisso, elas só querem assim, eu gosto de roupa, então eu vou comprar roupa para me vender. E às vezes ela compra roupa baseada como se fosse para elas, né? Eu conheci uma vez uma pessoa que ela tinha uma loja de roupa e ela me mandava assim as fotos da loja da loja dela, e eu achava muito estranha aquelas roupas, assim, eu ficava assim, nossa, eu nunca vou usar isso. Porque pareciam roupas assim que eram fora totalmente do contexto, fora que outras, assim, como se outras pessoas realmente não vissem aquilo. Talvez tivesse um público específico para aquelas roupas, né? Mas a gente percebe que ela usava as mesmas roupas que ela vendia na loja. Então, ela tava como se ela estivesse comprando roupa para ela, né? Então, a mesma coisa, a gente deve pensar em qual produto a gente vai vender ou qual serviço a gente vai fazer. E lembrar que não é sobre nós, né? Não é sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você sabe fazer ou aquilo que você gosta de fazer. Claro que isso faz parte, é preciso você trabalhar com algo que você goste mesmo, porque você realmente não vai ter motivação depois, quando a crise chegar, para poder continuar. Então é preciso amar realmente o que você faz. Mas tem que entender que é sempre para outras pessoas, né? Como você vai contribuir na vida de outras pessoas. Vamos continuar aqui. Versículo 11. Porquanto a graça de Deus... Não, o 10. O 9. Instruía os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores e tomarem a iniciativa de agradar-lhes, a não serem respondões e a não furtá-los, pelo contrário, a demonstrarem que são completamente dignos de confiança, a fim de que todos observem o esplendor da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Bom, o que nós percebemos? Tem o versículo 14 e o 15, né? Ele que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado a boas obras. Prega essas instruções, encoraja e repreende com toda autoridade, ninguém te menospreze. Então, são mais orientações que Paulo dá aqui a Tito, e o interessante é que quando nós, como eu falei no começo, né, quando nós temos essa conexão com Deus, essa aliança com Deus, há uma transformação em nossa mente, e isso vai aplicando em todas as áreas da nossa vida, né? Quando nós nos tornamos um exemplo, nós fazemos realmente a diferença na vida das pessoas. E nós percebemos que o início ele nunca é fácil, né? Quando você realmente, sabe, é uma grande decisão, é uma transição assim, eu tô aqui, principalmente quem vai fazer transição de carreira, né? Eu tô aqui no meu emprego, eu tô aqui bem, uma coisa certa, fixa todo mês, só que eu não me sinto motivado mais a estar aqui. E aí você vai
abre mão de tudo e abre o seu negócio, né? E aí você pensa no começo que vai ser tudo fácil, que vai ser tudo simples e que você vai logo de cara conseguir lá tirar milhões daquele valor ali. Mas só que não é assim que funciona, né? Existe um tempo, existe um processo. Tudo na nossa vida é um processo, né? Você começa de uma forma, mas termina de outra e você vai aprendendo no meio do caminho. O importante realmente é você começar, porque não dá para fazer muito simplesmente só pensando, só imaginando. Enquanto você realmente não tirar a sua ideia do papel e ir lá e fazer acontecer, dificilmente você vai saber se essa ideia vai dar certo ou não. Dificilmente você vai ver através dos seus erros, se você não errar ali, né, através de todos os aprendizados que você tirar, você vai saber se aquilo que você tem, aquilo que você tanto sonha, realmente vai dar certo ou não. Então, o início, ele sempre vai ser um desafio. O início, ele nunca realmente vai ser muito fácil. Alguém pode dizer assim, para mim foi muito fácil. Pode até ser, mas para a maioria das pessoas que tinha só uma ideia na cabeça, que pensava, imaginava alguma coisa, e depois, quando foi colocar na prática, já era totalmente diferente, assim é para a maioria das pessoas. Mas entendemos que tudo é um processo. E nós realmente precisamos ser um exemplo de superação, um exemplo onde aquilo que Deus ele vai fazendo nas nossas vidas, nós possamos transmitir isso para a vida de outras pessoas. Quando nós transmitimos, nós transbordamos aquilo que nós somos, o conhecimento que nós temos, a tendência é que nós venhamos crescer muito mais. Não é à toa que eu me dispus a colocar aqui, né, algumas coisas que Deus ele tem falado no meu coração, aquilo que eu tenho aprendido, porque quanto mais eu ensino, mais eu vou aprendendo. E Deus ele vai revelando muitas outras coisas, e aquilo que você está aprendendo aqui, você pode aplicar na vida de outras pessoas, você pode pegar tudo isso e ensinar outras pessoas. Você pode fazer assim, você pode fazer aquilo, né? Dentro do meu coração tem ardido assim uma vontade imensa de poder fazer algo a mais na vida de muitos empresários, de pessoas que estão começando, né? E Deus está me mostrando algumas direções, algumas coisas que eu preciso fazer antes, né? De chegar realmente lá no máximo, onde eu que realmente quero. Mas não é para me glorificar, é para glorificar o nome dele, sabe? Às vezes a gente acha que sabe de tudo, mas às vezes a gente não sabe nem o suficiente, né? É muito interessante quando Paulo ele dá essa orientação para Tito, porque Paulo ele já tinha um modo de agir, ele já sabia a doutrina, né? A forma como ele deveria agir no meio das pessoas. Então ele estava buscando sempre orientar ali os outros, sempre orientar ali os discípulos, sempre orientar as pessoas que viriam depois ali de Tito, que viriam assumir as posições nas mãos de Tito, né? Que iriam assumir ali a posição de presbítero. Então, ele pediu para ensinar, olha, Tito, você vai ensinar isso e isso para as pessoas e você precisa ser um exemplo para elas também. Então, o que nós podemos aprender com isso? Não adianta a gente falar muitas coisas e não conseguir realmente ser esse exemplo, né? As nossas ideias, elas vão ser tiradas do papel à medida que nós transbordamos aquilo que nós estamos aprendendo. Então, por exemplo, se você passou por algum desafio na sua empresa e você se propõe a ensinar outra pessoa que está passando pelo mesmo que você, então você aprende 2 vezes mais, né? Então, como o Tito, ele estava ensinando aquelas pessoas, ensinando a doutrina, a nova doutrina, ensinando que aquelas pessoas elas deveriam agir assim, assim. Então, ele estava aprendendo muito mais, crescendo muito mais e assim alcançando realmente a prosperidade, né, abençoando a vida de outras pessoas. E esse é o processo, né, quando nós entendemos que a nossa vida é um exemplo, que a nossa vida é algo assim que realmente precisa ser transformado, porque quando nós nos permitimos deixar Deus agir sobre nós, nós vamos buscando essa transformação aos poucos, né, nós vamos agindo da forma como Ele quer, na forma como Ele necessita, para que nós venhamos ser o quê? Instrumento nas mãos dele. E quando você se permite ser instrumento nas mãos de Deus, ele vai te moldando, vai te modelando e ele vai te dando o patrocínio necessário para que o seu sonho ele seja realizado, né? Michele, mas eu tenho medo de começar, eu tenho medo de não dar certo. Esse medo é normal. E realmente pode acontecer de não dar certo.
mas só não vai dar certo se você realmente não se expor, se você não se colocar realmente para fazer, né? Eu tenho uma frase que eu sempre digo, né? Tudo acontece quando você se move, quando você faz as coisas acontecerem. Nós estamos terminando, né, em mais um mês, vai começar o 4º mês do ano, e o que você já fez até aqui? O que você prometeu fazer em 2022 que ainda não começou? Então, sabe, muita gente, e eu sou muito crítica em relação a isso, porque muita gente começa o ano de 2022 cheio de promessas, cheio de coisas que ainda não conseguiu fazer nem em 2021, mas agora em 2022 eu vou fazer. E aí já se passaram 3 meses e ela ainda não começou a fazer nada. Então isso é muito sério, a gente precisa ter isso tudo começa onde? Na nossa mentalidade, aquilo que nós estamos estudando, aquilo que nós estamos ouvindo, o fato de você estar aqui ouvindo algo novo, isso realmente vai acrescentar na sua vida, quando você coloca em prática, né? Quando você ouve, aprende, tira aquilo que é bom para você, retém aquilo que faz sentido para você e coloca em prática. Então eu tenho buscado fazer isso. E quando você se propõe a mudar realmente todo dia, aprender algo todo dia, você consegue ver um avanço, você consegue ver um crescimento, né? E é muito interessante que a vontade que você tem quando você está num ápice, quando você está ali crescendo, você quer que outras pessoas cresçam com você também. Então é muito natural, muito normal você querer ensinar, você querer transbordar, você querer falar assim, olha, faça isso que vai dar certo, olha, faz isso que tá dando certo aqui, você pode aplicar ali também. O que a gente não pode, é reter pra nós, reter assim, só eu que sei, eu tô dando certo aqui, pronto, acabou. Não, outras pessoas elas precisam te ouvir, outras pessoas também precisam saber que vai dar certo assim como elas querem que dê, né? Cada um tem a sua mentalidade, cada um tem a sua forma de lidar com os problemas, cada um tem ali os seus desafios, mas quando nós ensinamos aquilo que dá certo, né? Assim como Tito estava ensinando, Paulo estava ensinando Tito e Tito estava ensinando outras pessoas, nós aprendemos que quanto mais nós transbordamos, quanto mais nós nos expomos, né? Quanto mais nós colocamos para fora aquilo que Deus ele colocou no nosso coração, mais nós vamos ser engrandecidos, né? Mais nós vamos aprendendo e mais nós vamos fazendo e vai se tornando algo muito gigante, né? Algo extremamente muito grande. Mas tudo tem um princípio, tudo começa de algum lugar. Então o início realmente ele nunca é fácil, né? Mas é um processo. Tem etapas nesse processo, né? Às vezes nós estamos numa fase onde o momento é esperar, ou então o momento é agir, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu estou passando por um processo onde o meu momento é que eu preciso esperar, né? Esperar com a paz que excede todo entendimento. Então eu entendo que por mais que eu não esteja vendo as coisas acontecerem da maneira como eu gostaria, eu sei que elas estão acontecendo ao seu tempo. Então existe tempo de esperar, existe tempo de agir, existe tempo de ter alguma estratégia, de fazer alguma coisa e existe tempo de você somente colher aquilo que você está plantando. O importante é nunca parar de semear, nunca parar de plantar. Então você vai tendo uma ideia, você vai lá e coloca em prática. Você, vamos fazer isso daqui, vamos. Aí vai lá e coloca em prática. E você vai colocando todas as suas ideias ali e aquilo que for bom, aquilo que der um bom fruto, você vai colhendo e vai transformando ali a sua vida e a sua vida vai transformando a vida de outra pessoa. Assim como eu falei no começo, né? Nunca se trata sobre nós, sempre se trata de como nós poderemos impactar a vida de outra pessoa, tá bom? Que no dia de hoje você venha mentalizar o seguinte: eu sei que o começo ele não é fácil, mas é um processo. Eu estou passando por um processo, você está passando por um processo, todos nós estamos passando por processo, para que através da nossa vida, através do nosso sonho, através daquela ideia que tivemos no nosso coração, outras pessoas possam ser alcançadas, possam ser transformadas. Como nós falamos, né, no livro de Neemias, como a ideia que Deus colocou no coração dele, muitas pessoas foram ali alcançadas, foram transformadas. A mesma coisa aconteceu aqui no coração de Paulo, onde ele estava espalhando realmente o evangelho, onde ele estava espalhando ali a nova doutrina, a nova igreja que estava se levantando, e aquilo que ele transbordava para outras pessoas, né? Aquelas outras pessoas iam aprendendo, iam praticando, e tudo ia se multiplicando muito rápido, né? A igreja cresceu muito rápido na época de Paulo.
E ele foi realmente um grande instrumento nas mãos de Deus. Então, o que nós aprendemos? É necessário que nós venhamos nos deixar ser um instrumento nas mãos de Deus e continuar fazendo a nossa parte, entendendo que tudo é um processo. Tudo é um processo. Existem fases, existem etapas. A gente nunca pode pular uma etapa, né? A gente pode até acelerar, mas nunca pular, nunca ultrapassar no sentido de estar aqui, eu não vou fazer isso, vou logo passar por essa aqui. Não. Há uma etapa, né? Você pode acelerar o tempo que você vai passar em cada etapa. E como que acelera esse tempo, Michele? Estudando mais, se conectando com novas pessoas, modelando outras pessoas. E aí você vai acelerando realmente o tempo para que grandes coisas venham acontecer na sua vida e que através da sua vida Deus possa alcançar a vida de outras pessoas. Quando nós tivermos essa mentalidade de que não se trata sobre nós, que se trata sobre os outros, né? Nós vamos ver grande diferença vai fazer nas nossas vidas, no nosso negócio, na nossa família, no nosso ministério, em todos os ambientes que nós estivermos. Quando nós pararmos de preocuparmos com nós mesmos e começarmos a nos preocupar com os outros, em ensinar outros, em transbordar para outros, em mostrar para outros o caminho, né? Em mostrar para outros aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, então isso vai se multiplicando e vai crescendo de tal forma que a gente não consegue nem parar, né? Ao momento que não vai nem parar mais, né? De tanto que Deus ele vai estar agindo. E sempre lembrando que é necessário que nós venhamos ser sempre um exemplo de vida, um exemplo de família, um exemplo de negócio, um exemplo de tudo, para que as pessoas que nós possamos refletir Deus através de nós, tá bom? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia, meu Deus, ela dura para sempre. Obrigado pelo teu infinito amor, pela tua infinita misericórdia. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos alimenta. Obrigado, meu Deus, porque mais um dia o Senhor nos abençoou para estarmos aqui diante da tua presença. Meu Deus, que o Senhor venha colocar em nossos corações, meu Deus, um amor maior, meu Deus, um amor maior pela tua obra, um maior por ti, para que nós venhamos compreender, meu Deus, o processo pelo qual nós estamos passando. Meu Deus, que o Senhor venha renovar agora a mente e o coração de cada um, para que possamos, meu Deus, ter essa fortaleza em ti, para que possamos, meu Deus, ter essa compreensão de que nós precisamos ser esse exemplo, mas que tudo é um processo. Nos ajuda, meu Deus, a passar por esses processos, nos dê a direção, a sabedoria, para que nós venhamos alcançar o teu reino e a tua justiça. Em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Que você venha ter um dia maravilhoso, um dia excelente e mentalize isso. O começo realmente nunca é fácil, mas tudo é um processo. Tudo é um processo. Aquilo que Paulo estava determinando aqui era um processo de se estabelecer a nova igreja, a nova doutrina naquela cidade. E tudo que acontece na nossa vida realmente é um processo, mas tudo vai passar, né? Quanto mais alto você vai chegando, né, mais os desafios vão aumentando. E tá tudo bem, é assim mesmo que se vence, né, na vida. Tá bom? Um beijo no seu coração, obrigado pela sua presença aqui comigo. E amanhã, às 6h27, estaremos novamente aqui, tá bom? Beijão!